Seguindo com nossos guias de raid aqui lendária dessa semana em preparação para GoFest 2025, pessoal, a gente tem um lendário inesperado que tá chegando aqui, tá de volta, né, no mundo Pokémon GO aí, com duplo ataque de legado que vai se tornar extremamente opressor para bater em raids aí. Eu vou te mostrar o porquê disso já já, tá? No dia 25 de junho e também no dia 27 de junho, que são as raids de Regidrago aí, sempre começando às 10 horas da manhã de um dia e terminando às 10 horas da manhã do outro. Guia completo dessas raids, melhores counters e também os melhores golpes pra esse bichão aqui. Regidrago, como o próprio nome diz, pessoal, ele é tipo dragão puro, por isso ele tem fraquezas simples aí ao tipo dragão, fada e gelo, tá? Dá pra solar essas raids do Regidrago aí, né? Uma pessoa com os Pokémon level 50, de dupla com os Pokémon level 40 e 3 pessoas com os Pokémon level 30, tá? Pra você saber o nível do Pokémon a olho nu, não é possível no Pokémon GO, ele é aquele arco que fica na cabeça do Pokémon, mas você pode ter uma noção mais ou menos do nível do Pokémon que o Pokémon se encontra, tá? Quando ele pede doce GG pra upar, pra fortalecer aquele Pokémon, ele já tá no nível 40 ou superior, e quando ele começa a pedir 6.000 de poeira estelar, ele tá ali no nível 30, entre o 30 e o 40 ali mais ou menos, tá? Você pode usar o aplicativo do Pokédine pra conseguir visualizar melhor o nível aí certinho do seu Pokémon, e também esse aplicativo junto com o Pokéraid você pode utilizar pra te auxiliar nas raids lendárias, essas raids mais difíceis aí no Pokémon GO. Você pode organizar raids na sua cidade, chamar a galera, convidar a galera de fora para fazer com você, ou utilizar passe remoto para fazer com a galera que tá criando salas ao redor do mundo aí, tá? Esses aplicativos não dão ban, então pode utilizar com tranquilidade aí, tá? O 100% sem influência no clima é R$16,99 e com influência no clima é R$21,24. O clima que deixa ele bufado é o clima de ventania, né? Famoso clima de pipa que eu gosto de falar aqui, né? Vou deixar na tela para você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante do Regidrago. O vermelho não muda nada, o que muda é o tom de preto meio acinzentado, que fica um tom de um azul ali, né? Parece até a cor da asa do Mega Charizard X, né? Que ele fica meio escuro e com a asa um pouco azul do lado, então mais ou menos o mesmo tom ali, não muda tanta coisa assim, por isso que eu não gosto tanto do shine dele assim, né? Os dragões, tem alguns dragões que não costumam mudar tanto e não acho tão interessante assim, tá? Mas enfim, toda raid lendária, a chance de shine, ela gira em torno uma média, tá, pessoal? De 1 a cada 20 mais ou menos, tá? Não é tão difícil assim de pegar, então boa sorte para conseguir registrar esse brilhante. Vamos falar dos counters aqui agora, pessoal, sempre com 3 mega evoluções, 3 sombrosos e 14 pokémons normais, para ficar acessível para todo mundo, para quem é hardcore e joga o jogo há muito tempo, e também para quem tá começando a jogar agora ou voltou a jogar recentemente, tá? Por isso que eu faço essa lista mais ou menos ali compatível com todos vocês. Começando com o Mega Rayquaza aqui, pessoal, o melhor pokémon dragão para essas raids aí, né? Com cauda do dragão e golpe deslizante. Temos também o Kyurem Black aí, né, que é a fusão do Kyurem com o Zekrom aí, né, com cauda do dragão e choque congelante, né? Choque congelante é um golpe exclusivo do Black Kyurem, então se você fundiu ele com o Zekrom, tendo o ataque glaciar no Kyurem, você já tem esse golpe aí, que é o golpe de legado dele, tá? Mega Garchomp aparece na sequência com cauda do dragão e o traje. Dialga Sombroso é o próximo com sopro do dragão e meteoro do dragão. Dialga na forma origem aparece na sequência com sopro do dragão e rugido do tempo. Rugido do tempo é um golpe exclusivo desse Dialga aqui na forma origem no momento no Pokémon GO, tá? Você não consegue colocar nem com TM Elite esse golpe nesse Dialga origem. Se você capturou um Dialga com esse golpe, você tem ele. Se você não tem esse golpe, infelizmente, não dá pra colocar no momento. Garchomp Sombroso aparece na sequência com cauda do dragão e o traje. Temos também o Palkia na forma origem com cauda do dragão e laceração espacial. Laceração espacial é a mesma ladainha que eu conversei com vocês aqui do Dialga na forma origem, então não dá pra colocar com TM Elite. Se você tem, se você não tem, não dá pra colocar com TM nenhum no momento, tá? Palkia Sombroso aparece na sequência com cauda do dragão e meteoro do dragão. Temos também o Enamoros na forma encarnada com vento de fada e clarão deslumbrante. Rayquaza normal aparece na sequência com cauda do dragão e golpe deslizante. Dialga na forma normal aqui aparece na sequência com sopro do dragão
dragão e meteoro do dragão. Temos também os Zernias aqui, pessoal, com geomancia e explosão lunar. Geomancia é golpe de legado dos Zernias. Tapu Lele aparece na sequência com confusão e ira da natureza. Esse golpe carregado ira da natureza é um golpe de legado de todos os tapos aqui, então não vou ficar repetindo não, porque vai ter mais um nesse vídeo, tá? Dragapult aparece na sequência com cauda do dragão e golpe deslizante. Temos também o Haxorus aqui com cauda do dragão e golpe deslizante, só que golpe deslizante no Haxorus é um golpe de legado, tá? Tapu Koko aparece na sequência com ataque rápido e ira da natureza. Temos também o Palkia, pessoal, normal aqui, né, com cauda do dragão e meteoro do dragão. Garchomp aparece na sequência com cauda do dragão e o traje. Temos também o Salamence com cauda do dragão e o traje é golpe de legado do Salamence nesse caso. E o Zekrom da massa fecha a nossa lista aqui com sopro do dragão e o traje. Como tem muito pseudo lendário e também lendário nessa lista aqui, porque geralmente quando tem lista de counter tipo dragão tem muita opção de lendário e pseudo lendário, eu tomei a liberdade de colocar mais 3 Pokémon nessa lista mais acessíveis pra quem tá começando agora ou pra quem voltou a jogar há pouco tempo, tá? A gente tem o Dragonite aqui com cauda do dragão e o traje, né? Dragonite tem 700 anos que tá no jogo, então é um Pokémon bastante acessível. Temos também a Togekiss aqui com Encantar e Clarão Deslumbrante e também a Gardevoir com Encantar e Clarão Deslumbrante, tá? Esses são os 3 counters mais acessíveis aí pra quem não tem tanta opção de lendário e pseudo lendário, tá? O Regidrago, pessoal, assim que você capturar ele nessas raids lendárias, ele já vai vir com duplo golpe de legado. O golpe ágil, sopro do dragão e o golpe carregado energia dracônica. Esse golpe carregado é o golpe de assinatura do Regidrago, então muito interessante aí. O que muda, você me pergunta? Esse Pokémon, por ele ter um status muito alto de vida, em contrapartida ele não tem um ataque tão alto assim, mas como ele tem muita vida assim, ele resiste a muitos golpes em campo para bater em raids, e ele ficando muito tempo em campo, ele dá mais dano que o Rayquaza normal para bater em raids. Então esse bicho é extremamente apelão, pessoal, ele é melhor do que o Rayquaza normal para bater em raids. É importantíssimo você focar no Regidrago, porque esse duplo golpe de legado deixou ele muito apelão para bater em raids, muito forte mesmo, tá? Super recomendo. E para PVP, em todas as ligas aí, principalmente na Ultra Liga, onde ele performa melhor, ele é muito boa opção. Infelizmente ele não tem um carregado bom para cobrir as fraquezas dele, então ele vai ter um moveset todo tipo dragão, com sopro do dragão, energia dracônica e golpe deslizante, tá? Mas apesar dele não ter algum golpe carregado que compense as fraquezas dele, dá sim para utilizar na Ultra Liga. Ele vai ser muito forte aí, então você pode montar um time aí com alguns Pokémon que cobrem essas fraquezas, como a Cresselia e o Alola Muck aí. É muito interessante esses 2 Pokémon para você fazer um time aí, principalmente para Outra Liga, como eu falei para vocês, tá? As artes do Alola Muck e da Cresselia vão estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. O Regidrago, você pode usar ele tanto de lead, tá? Para tirar escudos mais rapidamente, porque o energia dracônica ele vai dar muito carregado. Ele só precisa de 45 de energia para desferir um golpe fortíssimo, que tem 100 de força, então muito forte com energia dracônica. Então assim, ele vai ser muito bom, muito útil para tirar escudo, tá? Principalmente, então muito interessante. Caso você encontre uma fada, um Pokémon que dê super eficaz no Regidrago no primeiro momento, você pode trocar ou para Cresselia ou então pro Alola Muck para cobrir a fraqueza dele, tá? Bem interessante, vai ser muito forte também no PVP, não só para bater em raids, então Regidrago é muito importante você focar aí. Mais uma vez reforçando aqui, pessoal, que a playlist da GoFest 2025, que é o melhor e maior evento do ano no Pokémon GO, tá aqui em cima do card para você acompanhar. Todos os guias de raid, o guia completo da própria GoFest, você não perde nada, você só ganha assistindo aqui. Muita dica, muita coisa legal. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!